da América Latina, no Brasil, uma reflexão muito interessante, mas também porque o nosso objeto Brasil é maravilhoso, ele é a mistura de tudo isso. Então, eu vou encerrar por aí, nós temos que usar todas essas palavras para falar da nossa urbanização, misturar todas, do que é essa sociedade urbana complexíssima, fragmentada, despolitizada, isso que é triste. Eu acabei não falando aí do meu site, Intérpretes do Brasil, né? Mas, assim, infelizmente, eu acho que eu vou encerrar por aí, então. Por um acaso, eu acabei deixando o Paulo Freire para o final no site Intérpretes do Brasil. Mas eu acho que o mundo hoje, também a gente tem que lembrar Paulo Freire e a gente tem que encontrar forças em algum lugar entre nós, digo entre nós, todo mundo crítico, politizado, para tentar enfrentar em todos os caminhos, em todas as escalas, em todos os níveis, em todos os âmbitos, em todas as arenas, disputar com o projeto hegemônico que o mundo tem hoje, que é um projeto também difícil achar aí, palavras para achar um adjetivo para ele, um momento muito triste de reorganização de todas as forças conservadoras e com alta sofisticação nos seus mecanismos, instrumentos, dispositivos. E o que é mais difícil também para a nossa ação enquanto cidadão, enquanto pesquisador, é um mundo cada vez mais intransparente. Então, nós temos que ter uma sofisticação, muitas vezes, analítica, e a ação política tem que ter uma sofisticação de ter meios de se articular, porque o mundo é um mundo muito difícil de entender na sua complexidade e que tem mecanismos crescentes de intransparência. Então é isso, muito obrigado. Obrigada, professor. Debate. Bom dia. Muito obrigado, Carlos. Gostei muito, naturalmente. Começo por dizer que estou de acordo, mas não vou desenvolver essa ideia, que o conceito de processos de neoliberalização é mais interessante do ponto de vista teórico e político do que a ideia global de neoliberalismo. Mas não queria desenvolver isso. Queria fazer 3 comentários. O primeiro, também gostei muito da ideia de encadeamento contra-hegemónico. Porque isso ainda me levanta mais dúvidas sobre o paradoxo, a ambiguidade e a ironia do que é hoje na Europa a base do encadeamento contra-hegemónico, que é o nacionalismo, é a xenofobia, é o proteccionismo. Eu gostaria até de contar uma pequena história muito curiosa. Nas últimas eleições em França, passou na televisão portuguesa um militante, creio que era do Partido Comunista, era do Partido de Esquerda, tinha na mão um comunicado do partido da Le Pen, da Marine Le Pen. E ele dizia que era contra o capital, contra a globalização. E ele dizia, este comunicado podia ser nosso. Só falta a palavra ou socialismo, ou comunismo, ou a foice e o martelo. Então, há aqui uma questão, a um nível mais superficial, do mensageiro e da mensagem, em que parte da mensagem parece ser igual, mas que parte de mensageiros completamente diferentes. Eu já dei o exemplo ontem da Polónia. A Polónia é um país que me impressiona, porque no Parlamento só tem 2 partidos. 2 partidos. O partido de direita moderno, cosmopolita, neoliberal, e o partido de direita conservador, nacionalista, católico. E é esse o debate político na Polónia, é esse, não há outro. Não é? Portanto, este conceito de encadeamento contra-hegemónico é muito interessante, e é sobretudo interessante se nós percebermos os contextos histórico-políticos em que estes encadeamentos se estão a desenvolver.
já referiste, mas vale a pena lembrar, em países tão diferentes como a Áustria, a França ou a Dinamarca, que nós consideramos países desenvolvidos, não é? Em todos eles a extrema-direita tem mais de 20% e pode chegar a 40%. Portanto, é preciso perceber também o que é discutir estes encadeamentos contra-hegemónicos e perceber que no terreno, não é? Como nós dizemos em Portugal, no terreno nós temos encadeamentos contra-hegemónicos de natureza completamente distinta e oposta, que apenas na superfície da narrativa coincidem, quando falam contra o capital, etc. A segunda questão é sobre a visão relacional entre escalas espaciais. E eu creio que é importante fazer a diferença entre multinível e multiscala. Porque quando nós falamos em multinível, nós falamos em níveis político-administrativos. Ou seja, falamos numa estrutura rígida, hierárquica, onde cada nível tem atribuições e competências pré-definidos. E no caso da Europa, de Portugal, esta estrutura ainda é mais decisiva porque temos a União Europeia acima do Estado Nacional. A multiscala prende-se com as geometrias de ação muito variadas dos vários atores. E até é interessante perceber que esta geometria de multiscala é muito mais flexível, muito mais poderosa e entra em tensão permanente com a outra, com a multinível, não é? Que é muito rígido e que tem a ver exatamente com a questão do Estado. Eu estou completamente de acordo. Eu acho que na geografia nós estudamos pouco o Estado. E quem se interessa pelas políticas públicas tem que estudar o Estado. Não é? Porque sem estudar o Estado não podemos falar em políticas públicas de forma séria. O último comentário, eu quero ser rápido, o último comentário que eu queria fazer para complementar o que tu disseste é a questão do localismo. A questão do localismo foi relançada na Europa pelo David Cameron, num célebre discurso em que ele dizia: nós já libertámos a economia do Estado, não é? Desregulação. Falta agora libertar a sociedade do Estado. Como é que nós libertamos a sociedade do Estado? Através do localismo. Não é? O discurso da Big Society. E isso deu um debate muito interessante, porque movimentos completamente diferentes defendiam também o localismo, embora também com uma argumentação completamente distinta. E eu creio que hoje é mais claro, para um discurso crítico, que o localismo é muito importante de dois pontos de vista: do ponto de vista do cotidiano das pessoas e do ponto de vista da experimentação transformadora, mas também é evidente que o localismo ou as soluções localistas nunca resolverão qualquer problema estrutural. E, portanto, significa que não tem sentido isolar o localismo, mas, pelo contrário, integrar o localismo simultaneamente numa análise multinível e uma análise multiscala. Isso torna a questão mais complexa, mas isto é também um ónus para a geografia e para os geógrafos, porque os geógrafos, porque estudam o espaço e porque estudam o território, não podem eludir esta questão. Eu agradeço teres referido esta questão do localismo e creio que para nós é simbolicamente até mais interessante, porque esse aviso vem de um economista. Portanto, obrigado. Carlos, meus parabéns aí pela exposição, pela inquietação que você traz, né? E estamos todos inquietos. E eu moro em Fortaleza, né? Queria falar um pouco de Nordeste, amarrando o Peru, Celso Furtado e o Chico de Oliveira, né? Na medida em que há uma sequência, a concepção, a implantação e a crítica, né? Já no Elegia, a partir logo a frustração, né, que o Chico registra no Elegia, quando ele vai falar das três irmãs, da Brazoe, de todas que vão explorar a agricultura no Nordeste. E
O Nordeste tem sido um campo de experimentação de tudo, né? Dos arranjos produtivos locais, dos consorciamentos, da criação de várias políticas. E, no entanto, ele tem sido resistente. Ele tem sido resistente apesar da permanência, né, das condições de atraso. O que são os índices de atraso do Brasil. Eles aparecem principalmente a partir das estatísticas, né, do Nordeste, mas principalmente o sertão. Então, houve uma mudança em termos, quando você traz a discussão dessa visão relacional entre as escalas espaciais, o que foi a dimensão de espaço, de totalidade das perspectivas criadas por Celso Furtado e a fragmentação a partir do território. Como que os territórios eles são selecionados, e o que eu queria chamar a atenção é que uma região marcada pela carência da água vai adquirir visibilidade pela exportação de água. Então, o Nordeste torna-se o maior exportador de melão, o maior exportador de melão para o mundo. Então, a água, nós vamos ver o agronegócio da produção do melão, todo para exportação. Então, a captura de água, enquanto que para o sertanejo, as cisternas de placa. Temos a cisterna que trouxe um alívio, né, para o sertanejo. Mas a água captada pelos grandes projetos de irrigação é água para exportação a partir dessa agricultura. Então, nem é mais um comentário, mas se você quiser discutir, eu acho que é interessante, e o papel que os institutos federais tiveram pelo todo o interior do Nordeste. Eles estão presentes, voltados para as realidades locais, não são cursos convencionais, são cursos já ajustados aos quadros de realidade, numa perspectiva de tentar compreender a realidade. E como você falou dessa neoliberalização, é importante notar que várias das políticas neoliberais brasileiras começaram no Nordeste, principalmente no Ceará, né? Muito obrigado pela apresentação. Diria que, enfim, foram abordadas tantas dimensões e questões que fica até difícil saber para onde se pegue. Se é a questão geoestratégica, em que creio que altera um pouco o nosso quadro mental de uma lógica que era muito de Guerra Fria, não é? Estados Unidos, União Soviética, o capital, enfim, socialismo real, e também Norte-Sul, não é? Que era o nosso quadro mental, e agora temos um quadro bastante mais complicado, e acho que às vezes ainda raciocinamos no quadro mental anterior, quando de facto temos a China, como muito bem sublinhou. Outro aspecto que eu queria sublinhar, eventualmente para desenvolver um pouco, é a questão chamou-lhe as sucessivas vagas de neoliberalização. De facto, digamos, o ritmo da transformação é tal, e nós vivemos isso em Portugal durante 5 anos, em que quando estávamos a digerir uma nova produção legislativa já havia uma outra a seguir, estávamos a digerir ou ia tentar às vezes manifestar na rua, contra uma qualquer iniciativa já tinham saído mais 2. Será que, portanto, coloca aqui uma questão que eu acho que é uma questão até da geografia e até da academia, que é que nós, percebi eu, não podemos ser, disse, velhos repetidores daquilo que se disse antes, mas ao mesmo tempo defender os clássicos. De que modo é que os clássicos nos podem ajudar a entender o mundo que é tão diferente do que era há 20 anos? Já não digo há 2 séculos, não é? Há 20 anos. Como é que eles nos ajudam? É a minha questão. Porque eu acho que na geografia vemos, sobretudo, 2 dimensões. Uma, diria, mais fixada em autores clássicos, que servem de referência e de reflexão e de aprofundamento teórico.
E outra dimensão, que eu diria mais anglo-saxónica, talvez, embora abarque grande parte da Europa, Estados Unidos e América do Norte, que é muito mais a reflexão sobre elementos mais atuais, mais centrados em artigos de revista, nas questões das citações e das indicações, e, portanto, toda uma lógica mais competitiva, se quiser, da ciência, não é? Que alguns chamam de fast food, não é? E outros chamarão de cozida à portuguesa relativamente aos clássicos, não faço ideia, não é? Portanto, como é que se posiciona nesta questão, já que fala aqui dos velhos repetidores? Depois, uma pergunta direta, que é, quando falou do ódio do rico ao pobre, isso para um europeu faz muita confusão. E faz muita confusão, de facto, andar nas ruas do Brasil e perceber como esta distância é uma distância muito cultivada pelo rico. Quer dizer, quem vive bem só anda de táxi, só anda de automóvel, só está no ar-condicionado, impressiona. Quer dizer, um europeu impressiona. Será que, pergunta, será que é a partir da escola, como espaço de divisão social? Enquanto que em Portugal, pelo menos até uns anos, a escola pública era a escola de ricos e de pobres, será que o facto de não o ser no Brasil cria logo uma distância social que depois se marca na cidade? Sim ou não? Muchas gracias por la intervención, me interesó muchísimo. Me interesó en particular el tema que usted planteó de la escala de la vida cotidiana de los grupos subalternos y la necesidad de tener una mirada, un olhar nuevo sobre este aspecto, ¿no? Nosotros tradicionalmente, ¿no es cierto?, hemos explicado, ¿no?, cómo